Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora da rede pública estadual aqui do Rio Grande do Sul e também da rede municipal aqui de Canguçu. Estou fazendo esses vídeos e fazendo atividades na aula porque eu quero que finanças, investimentos e economia básica seja levado ao maior número de pessoas possível, inclusive os jovens, os alunos que deveriam estar aprendendo isso na escola e nunca têm esse foco muito para investimentos, e sim mais a parte de juros e coisas assim. Para ajudar a esse trabalho que eu faço na sala de aula, eu criei esse canal aqui no YouTube e também a página do Instagram. Por lá aparecem alguns questionamentos de vez em quando, de alunos e de ex-alunos. É o caso dessa pergunta que eu venho responder aqui no vídeo hoje. É de uma ex-aluna que mandou lá na página do Instagram. Ela diz o seguinte: Professora Josi, qual você acha que deve ser o primeiro investimento da vida adulta? Um financiamento de imóvel? Bom, para qualquer pessoa, não só da vida adulta, mas em qualquer fase da vida, o primeiro investimento ele precisa ser uma reserva de emergência. Como assim? O que seria essa reserva de emergência? Para cada fase da vida da gente, essa reserva de emergência ela vai ter uma função diferente. Quando eu tenho adolescentes menores de idade, essa reserva ela vai servir para comprar alguma coisa, para pagar algum cursinho, para fazer alguma coisa que vai precisar com esse dinheiro e que às vezes os pais não colaboram muito naquele momento ou não têm condições de colaborar. Na vida adulta, essa reserva de emergência ela vai ser importante para cobrir aqueles gastos extras que aparecem em algum momento que a gente nem sabe que eles teriam. Por exemplo, o pessoal está fazendo faculdade. Quando vê, aparece um congresso em outro estado que seria muito importante para sua faculdade e para sua carreira. Só que o valor não é tão simples assim de pagar. Pagando à vista vai ter um desconto. Se a pessoa tem uma reserva de emergência, ela pode usar esse valor da reserva de emergência para custear essa viagem ali dentro da faculdade, porque ela vai estar trazendo um engrandecimento. Claro que o ideal seria ter uma reserva de oportunidades ou então uma reserva voltada para os estudos de onde tiraria esse dinheiro e não mexer na reserva de emergência. Mas não é o que acontece. A maioria das pessoas não tem nenhum real investido ou então tem muito pouco investido e fica com dó de usar. Quando a gente tem a reserva de emergência, o principal é que a gente usa esse dinheiro sem ter tanto dó, porque ele está ali destinado para emergência, para essas situações assim. Então, o ideal para uma pessoa que está começando a sua vida adulta, que está começando a investir, é começar pela reserva de emergência. Claro que não só na reserva de emergência. Bota um dinheiro ali, um mês, 2, 3 na reserva de emergência, para ir pegando esse hábito de investir regularmente. Qual seria o próximo passo? Reserva de oportunidade. Aí entra essa reserva do estudo que eu falei, ou então, como ela mesma mencionou aqui, fazer um financiamento de um imóvel. Eu não consigo fazer um financiamento de imóvel 100% do valor. Normalmente eu preciso dar uma entrada. Além disso, a gente às vezes tem que pagar alguns custos, algumas coisas na compra desse imóvel. Então, mesmo que eu queira fazer um financiamento de um imóvel, eu preciso ter um valor em dinheiro para conseguir fazer isso. E aí entra a reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade, ela pode ser construída de duas maneiras. Se é para uma situação que eu vou precisar desse dinheiro, usar esse dinheiro num período definido, eu posso fazer os investimentos para usar só lá na frente, só nessa data que eu precisar. Se é para uma situação que eu vou usar esse dinheiro quando surgir a oportunidade, eu preciso colocar esse dinheiro em liquidez diária. Por exemplo, a pessoa quer comprar uma casa, um apartamento financiado. E isso foi o meu caso durante muito tempo. Desde que a gente decidiu comprar uma casa, a gente pretendia comprar essa casa financiada. Então a gente colocou todo o dinheiro em liquidez diária, numa reserva de oportunidades. Eu tinha minha reserva de emergência, que era aquela reserva para situações de saúde, para a situação do carro quebrar, alguma coisa assim. E eu tinha a reserva de oportunidade. Esse dinheiro da reserva de oportunidade eu não mexia de maneira alguma. Eu só mexeria neste dinheiro caso a oportunidade que eu estava esperando no momento aparecesse. Ou seja, se eu encontrasse a casa dentro daquilo que eu esperava. A cada 6 meses, mais ou menos, a gente calculava qual o valor que a gente tinha dentro dessa reserva, qual o dinheiro que a gente poderia usar para dar de entrada em uma casa e financiar as parcelas restantes. Porque o detalhe é que, como a gente queria uma casa e a casa já era de um valor um pouco maior, pelo menos aqui na nossa cidade, imóvel é muito caro. Então eu precisava que
ter um valor mais alto para essa entrada, porque eu não conseguia financiar a casa inteira dentro da nossa renda que a gente tinha. Então a gente somava a nossa renda, via quanto que davam as parcelas e quanto que era essa entrada. E a gente ia sempre calculando, conforme a nossa reserva de oportunidade ia aumentando, as nossas opções também iam aumentando, porque a gente procurava casas de um valor um pouco mais alto, porque a gente teria condições de dar entrada. E aí, esse dinheiro não mexia para outras situações. Eu tive algumas situações lá que precisei fazer um tratamento dentário de uma hora para outra, então precisei mexer na reserva de emergência. Teve situação em que a gente precisou arrumar o carro, mexi na reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é para essas situações que aparecem e eu posso mexer nela sem problema nenhum. Só que eu tenho que sempre lembrar, tirei o dinheiro da reserva de emergência, eu preciso ir repondo depois. A reserva de oportunidade, não. Esse dinheiro eu não vou mexer. Apareceu uma emergência, não é desse dinheiro que eu vou usar. Esse dinheiro está destinado ali para essa oportunidade. Então, o segundo passo de investimento da vida adulta seria mais ou menos esse. Depois, quais seriam os teus objetivos com os investimentos? Eu quero fazer a minha formatura daqui a 4 anos, eu quero fazer o meu casamento daqui a 3 anos. Então, eu vou focar naquilo ali e vou pegar outros investimentos que vão chegar naquela data ali. Eu não preciso dessa liquidez diária. Não vou chamar bem de investimento de reserva de oportunidade, porque ali não é uma coisa que vai ter esta oportunidade. Ele é um investimento destinado para isso, com uma data pré-definida, com uma data fixa. A reserva de oportunidade é para situações que apareçam ali naquele meio. Depois, eu além desses investimentos de data pré-definida, sim, eu acho uma boa ideia a questão da aquisição do imóvel. Tem pessoas que acham que não, porém eu acho que ela é uma boa ideia. A aquisição do imóvel, além dele ser um investimento seguro, a gente pode fazer o quê? Por exemplo, eu compro um imóvel aqui na minha cidade, eu alugo ele com o valor que eu vou receber desse aluguel dele, eu consigo alugar numa outra cidade que eu venha trabalhar, estudar. Nada impede que a gente venda esse imóvel para trocar por um outro em algum momento, né? Quem defende que não se deve comprar imóvel é pessoas que pensam assim, eu vou estar me mudando toda hora. Isso é a realidade de poucas pessoas. O que acontece, pelo menos para quem aqui da minha cidade, vai estudar, fazer faculdade em Pelotas, muitas vezes mora de aluguel lá ou viaja todos os dias. Depois, quando vai trabalhar, trabalha em Pelotas ou até em algumas outras cidades, mas retorna para Canguçu para visitar os familiares de vez em quando. Então, ter um imóvel aqui na cidade não seria perdido, porque poderia alugar aqui e alugar lá na outra cidade que vai morar. Ou então, compra um imóvel em Pelotas, onde vai estar fazendo faculdade um bom período do tempo. E ali em Pelotas não é difícil de alugar imóveis para universitários. Então, a questão da aquisição do imóvel, ela é uma coisa a ser pensada, sim, e é para ser pensada nesse começo da vida adulta, porque ele é um motivador. Se eu não tivesse como motivação comprar um imóvel quando eu comecei a trabalhar, com toda a certeza do mundo, eu não guardaria dinheiro da maneira que eu guardei e não conseguiria ter feito as aquisições que a gente fez até o momento. Porque isso é como se fosse uma bola de neve. Quanto mais dinheiro eu guardei lá atrás e antes eu paguei minhas dívidas, mais esse dinheiro foi crescendo ali na frente. Claro que se eu soubesse, conhecesse um pouco mais de investimentos e tivesse feito melhores investimentos do que deixar o meu dinheiro todo na poupança, que é o caso desde que eu comecei a trabalhar até 2016. 2016 foi quando eu comecei a investir, na verdade foi 2017 que eu comecei a investir, 2016 comecei a estudar. Se eu soubesse disso, o valor ele teria sido maior. Só que não foi perdido. Eu não considero perdido esse tempo que eu consegui guardar bastante dinheiro, investindo na poupança mesmo, porque ele foi um período de aprendizado. E por eu ter esse foco do imóvel, eu consegui adquirir muitas coisas até hoje. Então, sim, eu acho que como o primeiro investimento maior da vida adulta, um financiamento imobiliário é legal. Mas, antes do financiamento imobiliário, monta uma reserva de emergência e monta uma reserva de oportunidade para a aquisição desse imóvel. E nem só a aquisição do imóvel, a questão dos móveis para colocar dentro. Dependendo do imóvel, se ele é comprado na planta, muitas vezes ele vem sem piso, é preciso colocar piso, colocar alguns itens básicos ali para poder ele ficar habitável. Então, antes de tu olhar o financiamento imobiliário,
começa a montar tua reserva de emergência, a reserva de oportunidade. E aí tu começa a olhar os imóveis, o financiamento imobiliário. É importante a gente olhar os imóveis e fazer a simulação. Lá na página da Caixa tem o simulador habitacional. A gente faz essa simulação, ela vai abrir os nossos horizontes, porque a gente vai ter a noção de quanto dinheiro precisa para a entrada, de quanto que vai ficar a parcela e tudo isso. Além disso, para quem vai comprar um imóvel financiado, um conselho que eu dou, né? Eu sempre procurei ter o valor referente a 6 parcelas daquele meu financiamento imobiliário lá no banco. Se desse alguma zebra, algum problema, eu me apertasse de dinheiro, eu tinha esse valor investido que eu poderia cobrir algumas parcelas. E aí o que vai acontecendo? As parcelas, elas são decrescentes, o valor dela vai reduzindo com o passar do tempo. Pode chegar um momento que no lugar do teu valor destinado para 6 parcelas, eu tenho um valor destinado para 7 parcelas, para 8 parcelas. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor de 2 parcelas que está sobrando, vamos dizer assim, e negociar e abater ou do valor total, que vai reduzir o tamanho das parcelas, ou então abater das parcelas finais e ir quitando esse imóvel. Mas é importante eu ter um investimento voltado como uma reserva para conseguir cobrir essas parcelas. Bom, e aí para concluir, qual é o tipo de investimento que eu não aconselho de forma nenhuma para quem está entrando na vida adulta? Comprar um carro. Não vou nem falar da questão de moto, porque moto, dependendo da situação, ela é importante para a gente ir para o serviço, para a gente voltar e até mesmo para fazer pequenos trabalhos ali com entrega. E a moto, a manutenção dela, os gastos que a gente tem com ela são menores. O carro, eu lembro que o meu marido às vezes conversava, antes da gente ter, a gente dizia, é como se fosse uma família. Eu tenho que pagar o IPVA, né, o imposto todo ano, seguro obrigatório todo ano, que já são gastos fixos ali, que eu sei que eu tenho que cobrir todo ano. A gasolina, a gente gasta bem mais gasolina num carro do que numa moto. Quando vai fazer uma troca de pneu, não são 2, são 4 pneus. A questão de revisões, manutenção, então a gente acaba gastando continuamente para ter o carro. Se a gente não andar com o carro, a gente tem um gasto alto também. Então, o investimento que eu não aconselho para quem está começando na vida adulta, a menos que precise para ganhar dinheiro, é comprar um carro. Espera, segura o máximo possível que for, sem o carro, usa transporte público, agora tem transporte de aplicativo, vai se virando conforme dá, mas não compra o carro nos primeiros momentos, porque além de ser um valor alto que poderia estar investido, ele traz muitos gastos, sem contar que tu tá ali, né, sofre um acidente, tu vai ter despesas. Ah, mas eu tenho o seguro. Bom, aí tu tem mais a despesa com o seguro. E mesmo assim, eu tive algumas situações de pequenas batidas que deram no meu carro, que a pessoa não pagou e que o seguro não valia a pena. E que eu tive que arcar com aquilo ali. Então, o carro, ele é só uma despesa. Deixa o carro para aquele momento da vida onde tu já está mais estabilizado, aonde ele não vai ser um fardo, aonde ele vai ser uma coisa tranquila ali de tu conseguir manter. Tá certo? Então era isso, hoje eu vim falar um pouco com vocês, responder a um questionamento e trazer um assunto que eu acho importante, que a gente precisa conversar sobre isso de vez em quando. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!